Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. O Mar Vermelho, uma via importante para o comércio mundial e geopolítica, está no foco de um crescente conflito entre os EUA e o Reino Unido. Hoje, foi lançada a Operação Archer, intensificando as ações militares contra os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã no Iêmen. Essa operação representa uma mudança significativa na política, com ênfase na redução das capacidades ofensivas dos rebeldes e no corte das linhas de abastecimento iranianas. Recentemente, ocorreram múltiplos ataques a instalações Houthi importantes, levantando preocupações sobre o impacto da Operação Archer na paz e segurança na região do Mar Vermelho, dada a sua importância estratégica para o comércio global. O envolvimento do Irã e o apoio aos rebeldes Houthi também suscitam questões sobre a dinâmica geopolítica na região, especialmente em relação aos interesses dos Estados Unidos e do Reino Unido. Vamos agora examinar os detalhes notáveis da operação militar conjunta e explorar possíveis soluções para essas questões. As tropas da coalizão EUA-Reino Unido iniciaram ataques em larga escala em 8 regiões controladas pelos Houthi no Iêmen, conforme declarado pelo Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM. Em conjunto com as forças da coalizão, os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram mais ataques contra os rebeldes Houthi no Iêmen na segunda-feira, marcando a 8ª rodada de ataques em 10 dias. Esta ação faz parte da operação de longo prazo chamada Archer, que visa reduzir significativamente a capacidade ofensiva dos Houthis. Os ataques mais recentes foram descritos como os mais intensos desde o início das greves navais. Eles atingiram 8 locais em uma ação mais ampla e extensa em comparação com operações anteriores, que eram mais limitadas e focadas em mísseis individuais. Os EUA afirmam que interceptaram rapidamente mísseis antes que pudessem ser lançados em direção a navios no Mar Vermelho ou Golfo de Aden. Para esses ataques, os Estados Unidos enviaram jatos de combate do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, discutiram vários assuntos, incluindo a segurança no Mar Vermelho. Segundo um comunicado da Casa Branca divulgado no início do dia, nossa meta é acalmar as tensões e restaurar a paz no Mar Vermelho. No entanto, queremos deixar claro aos líderes Houthi que não hesitaremos em defender vidas e o livre comércio nessa importante rota marítima. O comunicado menciona que 4 jatos da RF, Força Aérea Real do Reino Unido, atacaram 2 locais militares perto da base aérea de Sonar, que, segundo o Ministério de Defesa do Reino Unido, eram usados para lançar ataques a navios no Mar Vermelho. O secretário de Defesa do Reino Unido afirmou que, em parceria com nossos aliados, realizamos mais ataques em legítima defesa para enfraquecer as capacidades dos Houthis e reduzir seus estoques, prejudicando sua capacidade de ameaçar o comércio global. Até o momento não há relatos de lesões, mas o Ministério de Defesa britânico assegurou que foram tomadas medidas rigorosas para minimizar o risco de baixas civis. Os ataques ocorreram à noite, em parte para reduzir esse risco. Na segunda-feira, os ataques visaram um local de armazenamento subterrâneo Houthi e outros sites associados a mísseis e vigilância aérea. Segundo o comunicado, esses ataques parecem ter causado danos significativos às capacidades dos Houthis, seguindo a liderança conjunta dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o líder Houthi Muhammad Ali Alui, do Supremo Conselho Revolucionário Houthi. O comitê afirmou que confia plenamente que responderá a cada operação e ataque contra o país. O exército relata a morte de 21 soldados no recente ataque às forças israelenses desde a invasão do Hamas em 7 de outubro, desencadeando o conflito em Gaza. Os ataques desta vez foram maiores e mais extensos em comparação com os anteriores, visando mísseis específicos dos Houthis, planejados para serem lançados como navios no Mar Vermelho ou no Golfo de Aden, destruídos antes de serem lançados pelas forças da coalizão dos Estados Unidos e do Reino Unido. Essas ações têm o objetivo de dissuadir os Houthis de atacar embarcações comerciais e militares, embora evitem uma resposta tão forte a ponto de causar grande perda de vidas entre os militantes e líderes. Essa é a 8ª rodada de operações desde a decisão da administração Biden de se opor ao grupo apoiado pelo Irã,
interrompendo eventos críticos nas rotas marítimas internacionais. Apesar dos esforços para combater ameaças ao comércio e ao exército, os Houthis continuam desafiadores na segunda-feira, prometendo manter seus ataques em protesto contra a campanha militar de Israel no Hamas em Gaza. Apesar dos recentes ataques com aviões de combate F-18 da Marinha, mísseis de cruzeiro Tomahawk e retaliação de caças Typhoon britânicos, os Houthis alertaram que é inevitável haver resposta a AOS ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido, e nenhum novo ataque ficará impune. Yahya Serra, porta-voz militar, fez essa declaração antes dos últimos ataques americanos na segunda-feira. Os Houthis afirmaram ter como alvo o navio de carga militar americano Oceano Jazz no Golfo de Aden, mas a Casa Branca e o Pentágono negaram qualquer ataque desse tipo ocorrido no domingo. John Fair, conselheiro de Segurança Nacional, fez um discurso avaliando a abordagem da administração contra os Houthis, desenvolvida a partir de discussões de alto nível na Casa Branca nos últimos dias. De acordo com fontes do EUA, os Houthis possuem estoques de armas avançadas, muitas vezes fornecidas pelo Irã. Esses arsenais têm sido objeto de preocupação, considerando-se o risco de serem utilizados em futuros conflitos. A situação atual levanta questionamentos sobre as estratégias adotadas para lidar com a crise e a necessidade de abordar as raízes do conflito para evitar escaladas adicionais e promover uma solução duradoura. As autoridades disseram que estamos interrompendo esses suprimentos porque eles não poderão realizar muitos ataques ao longo do tempo. Isso vai levar algum tempo. Horas após o início da campanha aérea, duas autoridades do EUA alertaram que os ataques prejudicaram ou destruíram apenas 20 a 30% da capacidade de ataque dos Houthis, apesar de atingirem mais alvos de mísseis e drones com mais de 150 munições guiadas com precisão. Muitas delas são montadas em dispositivos móveis, o que facilita o movimento ou ocultação. Um terceiro funcionário de alto escalão disse na segunda-feira que essa porcentagem poderia ser tão alta quanto 30 a 40%. Outros funcionários de inteligência, familiarizados com a escala e complexidade do estoque dos Houthis, afirmam que os analistas não tinham informações claras sobre a quantidade de equipamentos que a organização possuía. Segundo autoridades americanas e agências de inteligência ocidentais, pouco tempo e recursos foram dedicados nos últimos anos para obter informações sobre a localização de depósitos de munições, centros de comando de defesas aéreas, armazenamento de drones e mísseis e locais de produção. Esses detalhes mudaram rapidamente após os ataques lançados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro, seguidos pelos ataques de Houthis contra navios cerca de um mês depois. As autoridades informaram que os analistas estão constantemente identificando novos possíveis alvos dos Houthis. Esse esforço resultou na maioria dos objetivos alcançados em 11 de janeiro e na segunda-feira. No entanto, muitos republicanos no Congresso, assim como ex-altos militares dos Estados Unidos, acreditam que esse método é ineficaz. O General Kenneth F. McKenzie Jr., aposentado do Comando Central do Exército, afirmou em uma entrevista que ainda não causamos danos suficientes aos Houthis para detê-los. Os Estados Unidos, inicialmente, evitaram lutar diretamente contra os Houthis devido à ênfase da administração Biden na prevenção de um conflito maior, enquanto lidavam com o confronto entre Israel e o Hamas. Ao mesmo tempo, a política regional do Irã e as ações de grupos armados apoiados pelo Irã geram preocupação, incluindo os rebeldes Houthis no Iêmen, que supostamente recebem apoio do Irã e do Hezbollah do Líbano. Há preocupações sobre o fornecimento de armas avançadas, como drones e mísseis, ao Houthis pelo Irã. As operações no Mar Vermelho, incluindo a Operação Padan Archer, visam conter essas atividades, e há pressões para implementar medidas para interromper essas ações e manter a ordem internacional. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!